Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal? Todo mundo aí, espero, preparando-se para os concursos desse ano, hein? Ó, eu tô anunciando já faz algum tempo alguns concursos que estão saindo aí. Semana passada, na verdade retrasada agora, né? Nós tivemos a Polícia Militar de São Paulo, inclusive através aqui do perfil aqui do nosso canal aqui da Doutor Concursos, das 3 perguntinhas que caíram de atualidades, nós conseguimos tratar de 2 que já tinham sido abordadas, ou seja, caíram no concurso, 2 temas que nós já tínhamos abordado aqui no canal, hein? Então é muito importante, é muito interessante essa participação de vocês para incentivar a gente a continuar fazendo esse material aqui na internet para todos vocês, ajudando nos concursos que vão vir aí e que vão cair questões de atualidades ou um tema de redação que possa ser englobado dentro de um dos assuntos que a gente está discutindo aqui, que a gente está tratando para vocês toda semana, tá? Então, por favor, já deixa o joinha, mais do que importante para nós. É muito importante essa colaboração, essa contribuição de cada um de vocês. Inscreva-se nos canais, tá? Inscreva-se aqui no canal da Doutor Concursos. Tá jogando aí no YouTube, procurando Atualidades 2022, informações, questões para concurso. Chegou aqui no canal da Doutor Concursos, inscreva-se no canal, é importantíssimo para nós também. Ativa o sininho e deixa o seu comentário. Diz aí o que você está querendo que a gente aborde, qual o tema que você quer que a gente se aprofunde, que a gente consiga trazer mais informações aqui para vocês, tá legal? Essa semana a gente vai trazer 2 informações de âmbito nacional e uma do âmbito internacional, e que, infelizmente, uma delas a gente nem deveria, né? Tá trazendo, já tô avançando aqui, já pedindo para você deixar o joinha, se inscrever e compartilhar, tá? Mas já tô avançando já dizendo sobre isso que muito provavelmente vai em algum momento ser englobado ou ser alvo de questões de concursos ou até mesmo de redações. Infelizmente, nós estamos tendo uma onda, para falar a verdade, né? Não é bem uma onda, vamos dizer assim, mas para falar a verdade mesmo, nós estamos tendo uma espécie de. Como eu vou encontrar a melhor palavra para explicar para vocês, mas uma espécie de época em que nós temos muita informação, nós temos muitos direitos e às vezes essas fronteiras entre informação e direito estão se confundindo um pouco. Essa semana nós tivemos 2 casos muito emblemáticos falando sobre nazismo. O primeiro, você deve ter acompanhado, foi o caso do podcaster, o Monark. Monark no meio de uma entrevista lá, num podcast, que é considerado um dos maiores podcasts do Brasil, um dos mais antigos e um dos maiores, uma audiência muito grande, na presença de 2 deputados, o deputado Kim Kataguiri e a Thalita Amaral, os 2 deputados federais, surgindo o assunto sobre nazismo, o podcaster faz um comentário que, infelizmente, naquele momento, naquele contexto, e não é a primeira vez que ele, inclusive, também foi acusado de outras manifestações de cunho preconceituoso, acabou envolvendo o podcast como um todo, ele em si, numa onda de cancelamentos que aconteceu no dia seguinte e que abriram essa discussão sobre a liberdade de expressão, sobre a exortação ao nazismo, porque logo depois, no dia seguinte, um outro comentarista, que foi o Adriles Jorge, da Jovem Pan, também ao final de um programa, então fazer uma participação ao vivo, na hora que ele começa a fazer uma defesa sobre a expressão, a liberdade de expressão, ou sobre o tema que estava sendo discutido no podcast, ele termina com uma saudação considerada nazista, e que é uma saudação, inclusive, conhecida entre os adoradores do nazismo, que é o Sieg Heil, que é uma saudação feita em apologia e para homenagear Adolf Hitler. Bom, os dois, inclusive, durante a semana, perderam suas posições de influência, perderam seus empregos. O Adriles foi demitido no dia seguinte em que a repercussão toda aconteceu. Depois houveram manifestações do Ministério Público dizendo que vai abrir investigação, vai solicitar investigação, Polícia Federal, enfim, vários problemas decorrentes dessas manifestações de pensamento, conforme eles mesmos declararam depois nos dias posteriores, em vídeos nas suas redes particulares, nas suas redes sociais, e levantaram essa questão muito em grande parte em si devida pelos temas, no caso do nazismo, mas também pelo fato de terem uma audiência cativa, um público cativo, como é a internet, com um alto nível de penetração, e que este é o ponto que eu acho
que deve ser alvo das perguntas dos concursos. Talvez a questão do nazismo do Brasil já está mais do que cristalizada, mais do que clara e transparente. A Constituição brasileira veda, por exemplo, a qualquer manifestação de apoio ao nazismo. Comunidades judaicas passaram anos, décadas, inclusive trabalhando sobre esses conceitos com as gerações mais novas e com as pessoas como um todo, dizendo sobre as atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foram 6 milhões de pessoas mortas. O fato é que, neste ponto, nós encontramos isso. Está solidificado, isso aí já está cristalizado. Eu acho que os concursos não vão pender para discutir sobre uma nova onda de nazifascismo, apesar de que isso também pode ser sim pode ter algum fundo de perguntas direcionadas para esse aspecto, mas eu não creio com muita veemência que isso vai ser alvo das perguntas. Talvez o que vai ser discutido nos concursos será a questão da liberdade de expressão. Como que você, como um formador de opinião, usa o direito à liberdade de expressão para, de uma maneira geral, propagar ideias, e essas ideias podem sim não estar coadunando com a Constituição, ou podem ser consideradas, ou são consideradas, atos criminosos. A questão da liberdade de expressão, ela não pode ser a mola propulsora ou a defesa para qualquer ato criminoso. Eu não posso dizer que no meu ato de liberdade de expressão eu estou querendo automaticamente dizer e eu posso falar o que eu quiser porque eu estou com um ato de liberdade de expressão. Não é bem assim que funciona. No caso específico deles, do caso do Adrilles e do Monark, ficou muito emblemático para todos nós e, de uma maneira geral, muito claro e transparente o poder de influência que eles têm. No caso do Monark, já haviam outras situações em que ele tinha feito algumas declarações. Uma vez ele escreve no Twitter, inclusive, sobre um preconceituoso, sobre o racismo, sobre questões envolvidas no racismo. Depois ele fez uma outra declaração também um pouco infeliz em relação aos índios durante o ano passado. E tudo sobre a égide da liberdade de expressão. No caso do Adrilles, a mesma coisa. Ele diz que ele é um comentarista político, então que ele vai desagradar as pessoas com o pensamento dele. O fato é que, no caso do deputado Kim Kataguiri, por exemplo, também foi envolvido, porque ele continua a discussão e ele diz que a criminalização do nazismo por parte dos julgadores depois do Holocausto nazista foi algo muito ruim, porque incentivou e propagou cada vez mais a questão do nazismo como um todo no mundo. São pontos de vista muito divergentes. O fato é que, focado agora objetivamente nos concursos, o que você precisa saber. Primeiro, infelizmente a internet tem essa possibilidade das pessoas falarem o que quiserem, mas elas têm que ser responsáveis pelo que elas estão expressando e principalmente arcarem com as consequências. E dois, a liberdade de expressão que é praticada na internet. Isto sim é que eu acredito que seja o alvo das questões. Principalmente como que esses influenciadores têm público cativo, como que eles têm um poder de mobilização de massas muito grande e como que eles podem exercer da melhor forma o seu direito à liberdade de expressão, não usando ele para ser o revestimento de atos ou pensamentos ou manifestações atidamente, assim, nitidamente preconceituosas ou criminosas. Então acredito que o grande objetivo dos concursos vai ser focado nisso, na liberdade de expressão, como que ela não pode ser utilizada para a prática de crimes, ou como ser a desculpa para a prática de crimes. Isso eu achei muito importante trazer para vocês aqui essa semana, para debater esse assunto com vocês. Deixa o seu comentário, vê o que você achou aí disso tudo que aconteceu. Traz aqui que essa é uma discussão bem legal e é uma atualidade muito recente, tá? Que isso nós temos que discutir sobre isso mais vezes. Na sequência disso, nós temos, já no âmbito político, uma outra questão que eu achei importante, já era para eu ter trazido para vocês há algumas semanas, mas agora que surgiu realmente a decisão do Supremo, que eu estou trazendo essa informação que é sobre as federações partidárias, que já vão entrar em vigor nesta eleição para presidente, para deputados, governadores deste ano. Já há algum tempo, essa discussão está permeando o Congresso, esse projeto foi apresentado, depois, em 2021, ele foi cancelado pela presidência. O presidente vetou esse projeto, vetou essa proposta. Os deputados derrubaram o veto. E aí, uma consulta do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ao Supremo ensejou essa decisão agora do ministro Barroso, dizendo sobre a validade, sobre a legalidade das federações partidárias. E o que são as federações partidárias? Bom,
Diferentemente do que tínhamos em outras eleições, as chamadas coligações partidárias, ou seja, quando um partido lança um candidato ou candidatos e junta-se com outros partidos que podem ou não lançar candidatos, mas não na cabeça de chapa especificamente, mas fazem parte do grupo, como se fosse um grupo de partidos que apoiam aquele candidato X. As coligações hoje estão proibidas, elas não podem mais acontecer em várias esferas do governo, em várias esferas das eleições. Elas ainda são mantidas nas eleições majoritárias, ou seja, nas eleições para os cargos de executivo, presidente, governador e prefeito. Os partidos podem se coligar. Então, um partido lança um candidato a presidente, outros partidos que se coligam podem apoiar aquele candidato a presidente daquele partido. Quanto a isso está ok. Só que no campo proporcional, ou seja, nas eleições proporcionais, que são dos deputados federais, deputados estaduais, senadores, deputados distritais e vereadores, isso não está autorizado. Em compensação, o que foi permitido agora, essa semana, o que o Supremo então disse que é constitucional, que pode acontecer e deu um prazo para que os partidos comecem a identificar essas federações até 31 de maio, um período intermediário que o ministro Barroso deu para que os partidos abram a possibilidade de ter essas federações partidárias. O que ela constitui especificamente? Ela forma grupos partidários que, em tese, deveriam ter o mesmo viés ideológico, que deveriam ter, de uma maneira bem mais ampla, né, o mesmo preceito, a mesma regra ideológica, a mesma linha de trabalho ideológico, para que nas eleições proporcionais nós tenhamos uma união desses partidos, para que juntos, e agora não somente durante o período eleitoral, mas por 4 anos, formem uma frente partidária, um grupo, como se trabalhassem em uníssono, como se eles fossem uma frente única, claro, com as suas divisões, porque nessas divisões existe o fundo partidário, o tempo de televisão, as bancadas acabam sendo unificadas, mas você ainda tem as características de cada partido. Isso seria, a grosso modo, numa definição bem simples, o que seriam as federações partidárias. Aí você vai perguntar, mas escuta, essas federações partidárias não são as mesmas coisas que as coligações? Não, aí que estão as diferenças. Uma delas eu acabei de falar para vocês. A questão da durabilidade. Ela não é mais somente, como as coligações, para aquela eleição. Elas vão ser agora para os 4 anos. Depois, ela tem outras diferenças. Primeiro, a liderança partidária, seja no Congresso, seja na Assembleia, nas Assembleias Legislativas do Estado ou no Senado, elas vão ter que ser únicas. Se esses partidos fizerem uma federação agora nas eleições de 2022, eles vão ter que ter a mesma liderança partidária nos próximos 4 anos. Os deputados que forem eleitos ali, claro, vão se unificar e vão integrar aquele percentual que aumenta a cláusula de barreira. Ou seja, um partido hoje, para ele continuar existindo e recebendo fundo partidário, ele tem que ter, em nível nacional, 2% dos votos. Muitos partidos pequenos não atingiam esse valor, não atingiam esse percentual e corriam o risco de deixar de existir. Com as federações agora, esses partidos podem existir, porque eles podem se federalizar com partidos grandes, ter pequenos candidatos ou pequenos votos, pequenas quantidades de votos e continuar existindo, recebendo fundo partidário e fazendo parte da federação, mas por 4 anos. E mais, se essas federações forem feitas no âmbito federal, elas têm que repetir a mesma fórmula no âmbito estadual e municipal. Ou seja, se há uma federação de partidos, se os partidos federalizaram-se na esfera federal para a eleição de deputados e senadores, nos estados, nas assembleias legislativas, eles também vão ter que se juntar. Às vezes, nas coligações não era interessante que isso acontecesse. O partido A, em nível federal, conseguia se juntar com o partido B, mas em nível estadual não. Agora isso vem de cima para baixo. Outra questão também, a questão que a gente acabou de colocar aqui, é que isso vai inclusive vigorar para as eleições de 2024, as eleições municipais. Então isso talvez no âmbito municipal mude. Algum partido no município é contra outro, mas na esfera estadual e federal eles são aliados. Então a questão da federalização ainda estava nebulosa para alguns partidos e ainda causava um certo temor. Os ministros do Supremo agora estabeleceram então que isso é ok, isso pode acontecer,
não fere a Constituição, não fere o Código Eleitoral, isso está permitido. O TSE, então, permitiu que isso acontecesse e deu um prazo para que isso fosse aberto às claras para as eleições de 22. Isto vai impactar nas eleições estaduais e municipais? Vai. No primeiro momento, nas municipais, não. Mas nas estaduais, sim. Depois, o tempo de televisão, que é mais do que importante. O tempo de televisão, nas eleições proporcionais, também é uma divisão. Porque nessa questão da federalização, o tempo se separa da coligação majoritária. Ou seja, o tempo dos partidos unidos na esfera, numa eleição para o presidente, por exemplo, pode ser diferente nas eleições proporcionais. Às vezes um partido A e B se juntam para apoiar um presidente, mas o A e o B não se juntam para formar uma federação partidária que vai apoiar as eleições proporcionais para deputados. Então o tempo de televisão vai variar. Essa junção, essa matemática toda vai até maio trazer muita discussão, muitas reflexões por parte dos partidos. É um elemento a mais agora que faz parte do jogo eleitoral. Vai ser algo que vai ainda causar uma certa confusão para o eleitorado? Absolutamente. Mas o fato é que não pode acontecer uma fusão em nível federal se não houver realmente um alinhamento do partido em escala federal, mas também analisando as suas especificidades estaduais e também as locais. Esse é o ponto que mais está pegando aí, que mais está gerando conflito entre os partidos. Mas é uma realidade. Isso também já pode ser utilizado, já é muito visualizado, por exemplo, em países mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem as frentes partidárias. Aqui no Brasil, o que se está negociando é uma junção do PT com o PSB, o PSDB e o Cidadania, que são partidos que já possuem uma certa relação, né? Como aconteceu recentemente, uma fusão, uma junção do PSL com o DEM para formar a União Brasil, quer dizer, essas uniões, essas fusões eliminavam um dos partidos. Agora eles podem coligar, eles podem se fundir, na verdade, haver um grupo de federalização que vai seguir, mas que na verdade mantém ainda os partidos com suas especificidades técnicas, principalmente o fundo partidário. Por quê? Porque os deputados eleitos não precisam, agora com a junção, não vão ficar somente restritos a 2% do eleitorado em âmbito federal, ou 2% da quantidade de votos que nós tivemos. Então é uma matemática complexa e eu acho importante você que está prestando concurso, que está estudando, entender disso. Porque os concursos que vão sair nesse primeiro semestre agora, muito provavelmente, vão focar nisso, vão ter uma questão voltada para a questão das federações partidárias. Acho importante. Por isso eu quis fazer essa explicação mais dilatada para vocês entenderem melhor o que é a questão da federação partidária, das federações partidárias, tá legal? Gente, âmbito internacional, não tem como a gente não falar, a semana toda foi disso. Eu disse para vocês que ia trazer outras informações quando nós tivéssemos o andamento. As informações mais recentes da relação Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Alemanha, França, tá aquele balaio de gatos, né? Lá na Ucrânia ainda não se resolveu. E cada vez mais analistas internacionais, fontes internacionais, países estão considerando sim que a Rússia faz movimentos e que pode haver uma invasão, talvez até quando você estiver vendo esse vídeo, possa ter acontecido, ou pode não ter acontecido nada, né? Mas as narrativas internacionais estão dizendo que isso está para acontecer. Mesmo com a manifestação dos russos dizendo que não há nada, eles não querem fazer isso, mas que estão simplesmente fazendo exercícios militares. Em contrapartida, que isso tudo tem levantado algumas questões, principalmente de que os americanos não estão seguindo as normas de segurança que os próprios russos querem querem que haja naquela região, que estão influenciando, estão ampliando, a OTAN está ampliando sua área de influência, ou seja, tirando o poder de influência da Rússia. A situação ainda continua muito tensa. No final de semana, o Joe Biden fez uma ligação para o Vladimir Putin. Nessa ligação de mais de 1 hora e meia de duração, não entraram num acordo total, mas o Biden teria dito para o Putin que uma guerra nesse momento seria ruim para todo mundo, que seria perda de todos os lados. Os russos perderiam, os americanos perderiam, os alemães, ucranianos, franceses, todo mundo sairia perdendo.
O Putin, por sua vez, diz que não há nenhuma prova, que ele não vai fazer nada. Não diz com todas as letras, mas diz que ele está sendo vítima de um delírio coletivo, uma histeria coletiva internacional que está colocando eles numa situação difícil e que eles estão se vendo obrigados a se armar. Os ucranianos, por sua vez, estão tendo apoio de vários países. Vários países estão enviando tropas, mas as movimentações, como a gente está vendo aqui, de satélites internacionais, de satélites norte-americanos comerciais que estão passando por ali fotografando, mostram essas manifestações, essas ações do jogo de guerra russo. Algumas ações também que aconteceram no Mar Báltico, algumas coisas também na Belarus, ou seja, outros países que estão em volta ali que também sofrem a influência da Rússia como um todo. Há um clima de tensão no ar que está estabelecido. Os franceses, no caso de Emmanuel Macron, tentaram conversar com o Putin, dizer exatamente isso, para retirar as tropas de lá, para deixar tudo quieto. Só que os russos dizem que não, porque de sua forma, do outro lado, os ucranianos também estão com as tropas montadas ali. Aí, durante a semana, saíram algumas informações de que os russos estão esperando somente uma white flag, uma espécie de argumento, de pretexto. Eles estariam criando um pretexto para que, vamos imaginar, né, dizendo à imprensa internacional ou algum tipo de provocação de que as tropas ucranianas invadam o território russo e, de uma maneira quase declaratória de guerra, instigasse os russos a invadirem também o território ucraniano. De outro lado também, os americanos dizendo que, olha, nós não vamos apoiar nenhuma ação nesse sentido, mas estamos enviando nossa colaboração, pedindo inclusive para os americanos que estão lá, para os embaixadores, para os diplomatas que estão lá se retirarem, virem embora. O Biden já teria declarado, inclusive, que não vai enviar missão de resgate, como sempre faz, como aconteceu no caso do Afeganistão ano passado. Diz que não vai fazer nada dessa vez, mas solicitou, então, para que todos os americanos que estão lá evadam-se, vão embora da Ucrânia o quanto antes, porque pode acontecer um ataque. E outros analistas internacionais dizendo que, olha, os ataques ainda não aconteceram porque nós estamos em plenos jogos internacionais, Jogos Olímpicos de Inverno, como a gente falou no vídeo da semana passada. A China e a Rússia estão numa parceria comercial e política muito intensa, declarando inclusive que agora é uma parceria indefinida, por tempo indefinido, entre os dois países, enfim. Todas essas movimentações, esse cenário de guerra estão acontecendo neste exato momento. Até o momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ter acontecido outras coisas, espero que não, mas uma guerra agora em nível mundial seria muito ruim, mas péssimo, para falar a verdade. E atingiria todas as nações. É claro que os russos têm a sua linha de defesa, os americanos ajudando indiretamente outros países para ajudar os ucranianos também têm sua linha de defesa, mas no fim das contas a população que acaba sofrendo porque fica no meio desse tiroteio, nessa guerra ideológica entre os dois lados aí, entre ucranianos, que podem estar no meio de um fogo cruzado muito maior, entre a Rússia, a OTAN e países da Europa. Continuo trazendo informações para vocês aqui, mas eu achei importante fazer esse prospecto, esse retrospecto, na verdade, das ações que estão acontecendo ali, porque pode ser que nós tenhamos, para as próximas semanas, alguma ação armada da Rússia ou da Ucrânia nesse cenário. E isso é muito ruim para todo mundo, objeto também das perguntas que vocês irão responder nos concursos, com toda certeza, este ano. Tá legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso por enquanto. Deixa os seus comentários. Não esquece de deixar o joinha. Apoie a gente. Dê essa mão para nós, tá? Inscreva-se no canal aqui da Doutor Concursos. Deixe os comentários e continuem todos estudando para que a gente consiga ir bem nos concursos, tá legal? Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê semana que vem e até lá.